Graças a Jesus. O tema que eu quero ministrar a você é este aqui, ó. Reconciliação. Reconciliação. Um ministério, lógico, de Deus, confiado a nós. O texto que eu tomo como base, segunda carta do apóstolo Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. 2 de Coríntios 5, 18 e 19, que diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o quê? Que ministério? Da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Que Deus use o seu servo nesta manhã, aqueles que estão aqui no templo e aqueles que estão nos assistindo pela internet. Que a bênção do Senhor se estenda a todas as famílias nesta manhã. Vamos orar? Curva a sua cabeça, por favor. Pai, eu quero te agradecer nesta manhã de domingo e dizer que o Senhor é bom e a tua misericórdia se estendeu até nós. Quero te agradecer porque o Senhor nos confiou um ministério precioso, o ministério da reconciliação. E eu quero passar isso à sua igreja neste dia. E que cada um que ouvir esta palavra sejam tomados por ela e se torne participantes deste ministério. É a oração que eu te faço, Pai, com alegria, e te faço no nome de Jesus. E a igreja que toma posse desta palavra, diga amém, amém e amém. Meus amados irmãos, igreja querida, povo amado, povo exclusivo de Deus. Eu começo lhe dizendo assim: o nosso chamado como igreja de Jesus não é para julgar ninguém. Nós não estamos aqui como juiz de ninguém. O nosso chamado como igreja do Senhor não é para julgar. O nosso chamado é este aqui que nós acabamos de ler, que o apóstolo Paulo falou à igreja de Corinto. Que chamado, pastor? Que nós somos ministros de reconciliação. A Bíblia diz que Deus nos reconciliou através de Jesus, a cada um de nós com Ele mesmo. Nos trouxe de volta para a originalidade, nos trouxe de volta para Deus. E diz que também nos deu este ministério de fazermos isso com os homens diante de Deus, de elevá-los de volta ao Senhor. Então nós somos ministros de reconciliação, somos reconciliadores do homem para com Deus. O versículo que eu tomei como base fala que Jesus aqui, ó, nos reconciliou com Deus. E agora Ele quer que a gente seja também esse agente de reconciliação. É isso que Paulo está falando. Deus nos reconciliou conosco através de Jesus, e Ele quer que a gente seja, como Jesus, esse canal de reconciliação entre os homens, outrora perdidos, com o Pai de novo. Deus então quer que eu e você sejamos um ministro de reconciliação. Você pode dizer isso? Deus quer que eu seja um ministro de reconciliação. Parabéns, você é um ministro de reconciliação. Ouça agora, preste atenção, que é fundamental o que eu vou te falar agora. Preste atenção. A Bíblia fala que o pecado fazia separação entre os homens e Deus. Você lembra disso? Lá em Isaías 59? Isaías 59, versículo 2 diz isso, ó. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que não vos ouça. Ou seja, o pecado em Adão, quando Adão pecou e nós somos dessa matriz de Adão, a Bíblia diz que o pecado nos fez separação entre nós e Deus. Não é entre Deus e nós, é entre nós e Deus. Foi Deus que falou assim: agora não quero mais papo com nenhum de vocês não. Vai para lá. Não foi isso. A Bíblia diz que Deus colocou o homem e disse: ó, não toque naquela árvore, que se tocar, vai haver uma separação. E tocou. E houve essa separação entre nós e o Senhor. Então o pecado, a Bíblia diz, que fazia essa separação. O que Deus faz? Ele envia Jesus
que através do seu sacrifício na cruz, nos livra da maldição e da condenação deste pecado. E Paulo, no capítulo 5 de Romanos, aliás, o livro de Romanos tem que ser um livro que você deveria ler todo mês. É um livro muito importante para a tua vida, é vitamina espiritual. Ele, no capítulo 5 de Romanos, no capítulo 5, versículos 17 a 19, ele fala dessa reconciliação de uma outra forma. Ele diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só, está falando de Adão, primeiro Adão, né? Está falando de dois Adão, que no original é o Cadmon e o Rishon. Está falando de Jesus e do Adão, esposo da dona Eva. Diz que, por causa desse homem, Adão, reinou a morte. Ele diz que muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça, que somos nós, reinarão como? Em vida. Por meio de um só. A saber, o nosso reconciliador. Quem? Jesus Cristo. Aí ele diz no 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também, por um só ato de justiça, que foi a cruz, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, que é Jesus, muitos se tornarão o quê? Justos. Então veja, há uma divisão aqui. Há uma divisão. O pecado nos fez divisão entre nós e Deus, Jesus vem e nos reconcilia com o Pai. Fala assim, eu vou trocar uns miúdos aqui só para você entender. Jesus vem e diz assim, vamos deixar disso, vamos quebrar toda essa inimizade, e eu vou trazê-los de volta, e nós demos um abraço no Pai através de Jesus. E agora nós podemos ter de volta a justificação, fomos justificados por Ele, fomos salvos por Ele, por causa da obediência de Jesus, e agora nós somos, por causa disso, chamados justos. Não é porque a gente fez ato de justiça, é porque Cristo imputou a justiça dele em nós. Até aqui você entendeu? Diga amém. Então, alguma coisa grandiosa aconteceu aqui, preste atenção no que eu vou te falar, e eu quero que você preste atenção mesmo, senão você não vai entender, e você vai criar uma doutrina que não é o que eu vou te ensinar. Mas é algo que é verdade, eu preciso te falar, não vou te enganar. A Bíblia diz o quê, pastor? A Bíblia diz que por causa disso, você acabou de ler, acabou a inimizade do pecado. Então, não há mais questões do pecado sobre nós. Todo o pecado da nossa vida foi perdoado. Você acabou de ler ali, que a graça de Deus veio sobre nós. Aliás, o próprio apóstolo Paulo disse que onde abundou o pecado, superabundou a graça dele. A graça veio e nos deu um banho, ela nos cobriu. Por isso, quando Paulo fala assim, estamos ocultos em Deus, porque quando Deus olha para nós agora, não vê mais aquele velho pecador, agora ele vê a graça nos cobrindo, então ele, através dessa graça ele nos vê justo. Quando Deus olha para mim, quando Deus olha para você, quando Deus está olhando para você que está me assistindo pela internet, o que Deus nos vê? Justos. Diga amém por isso. Diga, sou justo, porque Jesus me fez justo. Até aqui você entendeu? Diga graças a Deus. Então eu continuo. Nós já fomos libertos do pecado. Diga amém. Amém. Nem todo mundo disse amém. Diga, fomos libertos do pecado. Diga amém. Então ouça agora. Fique registrado no teu coração. Eu e você nunca seremos condenados mais por causa do pecado. Nem eu, nem você seremos mais condenados por causa do pecado. Diga, graças a Deus. Irmão, essas coisas não trazem alegria, não? Traz alegria para os irmãos, isso aqui. Não, se traz, levanta a mão e diz assim, traz alegria. Então, quando eu falar que você nunca mais será condenado por causa do pecado, dá um graças a Deus, um glória a Deus, um aleluia. Fala alguma coisa aí, irmão. Fala alguma coisa para ver se você está vivo. Fala, isso. Dá a impressão, meu Deus, eu pensava que ia ser condenado, que coisa chata, eu estava contando com isso. Não, amado. Deus já nos libertou. Diga, me libertou. Graças a Deus por isso. Agora, o que ocorre, pastor? Presta atenção agora. Você perde, eu estou olhando aqui, você perde muito fácil. Você olha para você, se coça, olha para mim. É muito mais importante nessa hora para você.
O que ocorre então, pastor, com isso? Ocorre que quando uma pessoa que foi perdoada, que foi reconciliada, que foi justificada por Deus, e esta pessoa, ela insiste deliberadamente, por vontade própria, de viver naquilo pelo qual ela já morreu. A Bíblia diz que o pecado, você já morreu para ele. Então a pessoa quando insiste, é teimosa, fala, não, mas eu vou continuar a querer pecar, eu vou ressuscitar. A Lázaro, não, o pecado na minha vida. Quando você luta para querer fazer isso, que neste caso que eu estou te falando é o pecado, a Bíblia diz que nós somos disciplinados por Deus para voltar para a linha. É aqui que poucas pessoas entendem e que a minha pregação é muito massificada em cima disso. E por que eu falo isso? Eu já expliquei, vou deixar gravado. Porque eu sou pastor, gente. Acabei de dizer para você, você está em casa, alguém liga para você, diz, ô pastor, opa irmão, tudo bem? Não, pastor. Minha esposa está na mesa de parto e ela está partindo com a minha filha. É assim que vive um pastor, toda hora debaixo de tensão. Quando a gente está em linha com a palavra de Deus, amados, a Bíblia diz que a gente entra dentro de um ciclo chamado ciclo de milagres do sobrenatural. É aquela coisa que eu já expliquei para você da fé. Que alguém um dia me explicou que fé é pistes do grego, é como se fosse uma sintonia. Você está em sintonia com Deus. Então, as coisas acontecem naturalmente. Você viu a Ademir falar aqui? A gente vai vivendo no natural. Não vou... se eu estou em Deus, alguma coisa, Deus vai intervir. Agora, se eu insisto em mudar a história que Deus preparou para mim, a Bíblia diz que o pecado fez separação entre eu e Deus. Agora eu sou amigo dele. Mas se eu insisto em querer voltar a ser inimigo de Deus, o que acontece, pastor? A Bíblia diz que nós somos disciplinados. E disciplina dói demais. Não é pela questão mais do pecado, mas é a questão da rebeldia contra a palavra de Deus. É isso aqui que pouca gente entende quando eu falo. Amados, eu vou olhar nos olhos de cada um, tentar olhar nos olhos de cada um aqui, e vou falar para você abertamente. Ninguém aqui é masoquista, ninguém gosta de viver sofrendo. Não, eu quero que a mão do Senhor fique assim na minha cabeça, se espremendo, igual laranja no espremendo. Não quer, irmão, ninguém quer. Até porque o escritor de Hebreus diz assim, ó, não desmaie. Amados, a disciplina de Deus é forte. Tem gente que não aguenta. Quando a gente não está na disciplina de Deus, a gente está debaixo de um negócio chamado amor e misericórdia de Deus, envolvendo a nós. Não é que Deus deixou de amar porque disciplinou, pelo contrário, Ele disciplina porque ama. Mas é porque Deus vai dando um elástico. Uma vez eu ouvi isso de um presbítero, Vanderlei, ele diz, Deus não dá corda. Porque corda chega uma hora, Deus dá elástico. Então, se você quiser, pastor, eu vou puxar mais 2 metros, puxa, até onde você aguentar. Só que tem uma hora que você tem que voltar para o Senhor. Você tem que voltar para o Senhor. E quando se volta, a palavra original, quando Deus traz, a Bíblia diz que Deus arrasta. Eu nunca vi ninguém ser arrastado assim, ai, que gostoso, me arrasta. Ai, está sangrando aqui, é tão bom. Ai, me arrasta mais. Alguém já viu isso? Não é bom, irmão. Então, quando Deus nos reconciliou com Ele, o presbítero Cláudio já cantou aqui de manhã, hein? Profeticamente. Deus mudou a história, Deus fez uma nova vida. Não é mais aquele velho Gustavo, acabou, agora é outro Gustavo. Mas como é que pode, Nicodemos perguntou, como é que pode? Eu nasci, como é que eu vou voltar para a barriga da minha mãe? Não é isso, Nicodemos. Você não vai voltar para a barriga da mãe. Você vai nascer agora de um fenômeno baseado, procedente, do nascer da palavra, da água e do Espírito de Deus. Você vai mudar, você não vai se reconhecer, você vai olhar e vai dizer assim, gente, quem me conhecia diria assim, esse não é o Nicodemos, esse não é o Nico, é outro. Você vai ser uma nova criatura. Então, preste atenção, a Bíblia diz que nós, quando tentamos insistir de ir contra, ou de rebeldemente contra a natureza que Deus já nos deu, Deus nos disciplina. E por causa dessa questão da disciplina, não mais contra o pecado, mas contra a rebeldia da palavra dele. Olha o que os profetas diziam no Antigo Testamento. E atente que ele não vai chamar de ímpio. Isaías 30, versículo 1, ele chama de filhos. Ele diz, ai dos filhos rebeldes. Ele não está dizendo, ai dos ímpios, dos bodes, dos que caminham para o inferno. Ele está falando, ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor,
que executam planos que não procedem de mim. Veja, toda vez que Deus dá um plano, e o plano dele está aqui, e você não baseia-se nesse plano, que não procede de Deus, e diz que fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado. Então veja, ele está dizendo assim, parabéns aos filhos rebeldes. Isso que ele disse? Não, ele diz, ai. A gente quando diz ai, diz por quê? Porque dói. Ai! Ele diz ai dos filhos rebeldes. Olha o que Jeremias disse também no capítulo 3, versículo 14. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo. Eu não sou o vosso amante, eu não sou o vosso casinho, eu sou o esposo. Sou teu marido, diz o Senhor para a igreja. Eu sou o vosso esposo e vos tomarei. Ele não disse assim, ó, estou pensando em arrumar outra noiva. Foi isso que ele falou? Não. Ele não vai mudar, irmão. Ele vai atrás da noiva. Então ele diz, convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor. Porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei, um de cada cidade, 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Acabou. Ele falou, ele vai cumprir. Não adianta, pastor, mas eu não estou afim de querer ser Sião, não estou afim de querer ser nada disso aí. Não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus mostrar a sua misericórdia. Ele veio até nós e nos reconciliou com Ele, e eu dou graças a Deus por isso. Amém, amados? Então hoje, ouça agora, a nossa luta não deveria mais ser a princípio contra o pecado, e sim contra a cobiça. Não entendi, pastor. Agora eu não entendi, vou te explicar. A nossa luta hoje não é ficar assim, ai meu Deus, será que eu estou pecando ou não estou pecando? Ai meu Deus, será que é pecado ou não é pecado? É pecado ou não é pecado? Presta atenção, a nossa luta hoje, se você hoje tiver que vigiar, e Jesus diz vigiar e orar, é para você prestar atenção naquilo que é a matriz, que vem antes do pecado. Porque o pecado não é causa. O pecado é consequência agora. Foi causa um dia, Deus quebrou. Agora já não é mais causa, agora é consequência. Então, a nossa luta deveria agora ser, não contra o pecado, mas contra a cobiça. Por quê, pastor? Porque a cobiça é que gera o pecado. O pecado já não é mais causa. O pecado hoje é consequência da nossa vida em rebeldia à palavra de Deus. Paulo chega em Romanos capítulo 7 e diz assim, ó, versículo 7, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Por exemplo, as pessoas matavam uns aos outros. Aí Deus disse a Moisés, pega essa tábua aqui, que fui eu que escrevi, e diga para eles o que eu não quero. Não matarás. E as pessoas passaram a entender, Deus não quer que se mate. Não roubarás. Não adulterarás. Não dirás falso. Você sabe que a gente dos 10 só lembra do 3. Não matarás, não adulterarás e não furtarás. Mas existem 10. Existe um assim, ó. O teu Deus está acima de todas as coisas e só a Ele adorarás. Então, quando a gente divide a nossa adoração com algumas coisas, está errando também. Está atraindo para si o que? Uma rebeldia. E a Bíblia diz que isso gera disciplina. Continuemos o versículo. Ele diz, e diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça. Se a lei não dissesse, não cobice. Porque, amados, a raiz de todo mal vem da cobiça. Do pensamento primeiro meu. Eu acabei de falar agora, no momento de semeadura, eu disse, da alegria que nós temos de repartir. Amados, vamos botar aqui na nossa cabecinha, olha só. Não é privilégio, é apenas uma questão de justiça. Eu ajudar alguém, eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. Por quê, pastor? Porque Jesus disse que o pão é... Vou dar uma ajuda. O pão é meu ou é nosso? Então, se o pão é nosso, não é mais que obrigação. O pão chega na minha mão. Por enquanto, ele é o quê? Meu. Mas a Bíblia diz, não é teu. O pão é o quê?
Hã? Então eu tenho que repartir. É obrigação? Dever. Pastor, por que eu tenho que ajudar o meu vizinho? Porque faz parte da tua natureza nova. A minha natureza nova, a tua natureza nova faz parte. O Senhor disse assim, agora você tem um ministério. Qual o ministério? Trazer esse povo aqui de volta a Deus. Às vezes a gente confunde de trazer as pessoas de volta a Deus, a gente pensa que trazer, ontem até na consagração o apóstolo estava falando sobre isso. Tem gente que vai pregar, tem até um cara que eu recebo no WhatsApp ele pregando, a gente ri, mas aquilo ali não é pregação. Aquilo não é pregação. Se você não voltar para Deus, e começa a xingar as pessoas, olha, vai para o inferno. Isso não é reconciliação. Isso é terrorismo. Isso é terrorismo. Isso é pior que amarrar bomba e explodir. Então ouça, a fonte do pecado, você acabou de ler ali, é cobiça. Pois, irmãos, não existe mais pecado em nós que nos afaste de Deus. Amém, igreja? Amém. Diga, não existe mais pecado em mim que me afaste de Deus. Pastor, essa semana eu pensei, Deus me largou de mão. Não largou de mão. Então o que aconteceu comigo que parece que Deus me largou de mão? Acontece que entrou entre eu e Deus um negócio chamado cobiça. Nós criamos o pecado em nós através da cobiça. Tiago falou isso. Põe para mim ali, Tiago, capítulo 1. O que Tiago diz? Presta atenção. Igreja de Jesus, noiva amada. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Olha para cá agora. Tira o rosto do telão. Olha para mim. Aqui, ó. Para mim. Por isso que eu digo que a nossa igreja não cabe certas coisas, irmão. Pastor, eu sou assim, vou te explicar por que eu sou assim. Porque esquece o fora. Nós somos tentados pela nossa. Eu não sou obrigado a pecar por causa do meu irmão do lado, por causa de ninguém nessa terra. Vou ler para você. Ele está falando no 13 que não está ali, ele está falando assim, Deus não tenta ninguém. Pelo contrário, nós somos tentados pela nossa cobiça. Quando essa nos atrai, amados, bota no teu coração a cobiça que gera o pecado. Você vai ver o versículo 15, põe o 15 agora. Porque essa cobiça, depois de haver concebido, quando você é atraído por ela, e você diz sim para ela, é como um casamento, tá aqui, a dona cobiça, você quer receber a dona cobiça? Eu quero você, dona cobiça. A Bíblia diz que você vai conceber com ela, você vai dar à luz com essa cobiça. Vai gerar algo. A Bíblia chama esse algo de pecado. E se esse pecado for consumado, gera o quê, igreja? Pronto, aqui não é eufemismo, isso aqui é morte. Por isso que às vezes eu sou muito incisivo em certas coisas, porque eu sei que tem gente que por enquanto está muito bem, está muito alegre, mas vai chegar um momento que essa concepção vai acontecer, vai dar à luz. Quando a pessoa fecunda, o marido fecunda na esposa, o espermatozoide, não nasce dali a 10 segundos não, irmão, espera 9 meses. Você tem que entender o que Deus está falando. Vai gerar alguma coisa. Só que enquanto está concebendo, você está no bem bom. Não tem nada a ver. Isso não tem nada. Ih, pastor, que coisa chata. Eu não sou chato. Eu só estou te explicando que vai chegar uma hora que isso vai gerar o pecado. E o pecado gera um neto. A cobiça tem um neto chamado morte. E ninguém aqui gosta da morte. Se tiver um aqui que gosta da morte, eu mando te prender com camisa de força. Você não está bem. Você quer viver, eu quero morrer. Não quer. Não quer morrer. A gente quer viver. Então você tem que entender essas coisas. Que o pecado, ele foi gerado agora, não mais por causa de Adão. Adão já foi. O primeiro Adão já foi, já era. Deus já nos reconciliou com Ele. Agora você tem livre acesso ao trono da graça de Deus. Meu amado, você quer sentir o perfume de Jesus? Você entra no Santo dos Santos, dá um abraço nele. Agora eu posso botar uma tranca nessa porta. Quando eu começo a dar lugar à cobiça, eu começo a me distanciar. Eu não sei se você começa a perceber que tem pessoas que mudam tanto,
Você fala assim, como fulano mudou? Porque quem é de Jesus parece demais com Jesus. Prenderam Pedro. Você é Jesus? Não, mas parece demais com ele. Não, não sou não, meu nome é Pedro. Rapaz, até a roupa que você usa é igual a dele. Tu fez assim, ele fazia assim também. Ah, você é alguma coisa de Jesus. Não, não sou não. Até o jeito de fazer assim com a mão, ele dizia, não sou. Até a voz, o sotaque está parecido demais com Jesus. Lembra de Pedro? A mulher falou, não, você é igualzinho a Jesus. Igualzinho a Jesus. Então você tem que entender essas coisas. Que a cobiça, agora, ela entrou como a matriz, como a mãe, que gera um ato de rebeldia, e essa rebeldia gera tristeza, gera dor. Eu vou ler para você na prática. Olha só, preste atenção na prática. E eu vou pegar aqui, propositadamente, uma fala que eu digo muito aqui, e algumas pessoas durante a semana perguntam, pastor, o senhor tem alguma coisa contra o rico? Você fala assim, quando a pessoa fica rica, tem que vigiar mais do que... Entenda o que eu vou te explicar. Preste atenção agora, eu vou te explicar na prática. Paulo diz isso a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 6. Paulo, eu vou explicar com calma, para você entender. Versículos 7 a 10. Paulo diz assim, ó, porque nada temos trazido para o mundo. Primeiro ponto, nós não trazemos nada. Nascemos nu, sem dente, careca e chorando, não é verdade? Não é verdade? E nem coisa nenhuma vamos levar dele. Então, bota isso aqui na tua cabeça. Eu, você e o cara mais rico desse planeta é igualzinho quando nasce, quando morre. A questão de quando se vive aqui o recheio desse hambúrguer, o pão aqui é o nascimento, o outro pão aqui é a morte. Esse recheio aqui do hambúrguer, que é o detalhe da coisa, como é que você vive. Ou você vive de uma maneira santa para Deus, ou você vive dando lugar à cobiça. E a cobiça gera pecado, e o pecado gera morte. Guarde isso. Então, ouça. Nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma vamos levar dele. Versículo 8. Tendo sustento, e com que nos vestir, já estejamos o quê? Contentes. Então, olha para cá agora. Tem muita coisa que você está se perturbando aí, e teu coração está dilatando, e você está tomando remédio por causa do coração, por causa da cobiça que está indo além do sustento, do vestir e do cuidado de Deus. Pastor, o médico disse, você não está bem de saúde, porque você está dando lugar à cobiça. Você está agitado demais. Você quer além do que Deus já... Acabamos de ouvir aqui agora, as famílias aqui, ó. Tanto a família do Alessandro como o Ademir. Se Deus cuidou, cuidou. Se Deus não cuidar, não vai, meu amado, não acrescenta um côvado. Então, tendo que nos vestir, tendo que nos sustentar, comer, beber. Amados, na boa, se não falta comida para passarinho, vai faltar para você? Passarinho, cara, aquele negócio que... Todo dia vai lá... Eu já te falei que tem uma sabiá, toda manhã vai lá, fica lá, o que foi, o que foi? Eu fico pensando, onde é que esse bicho se alimenta, onde é que ele mora? Meu amado, todo dia vai lá, não morre. Deus cuida da sabiá. Se Deus cuida da sabiá, disse ele em Mateus, eu estou cuidando muito, muito, muito melhor de você, Gustavo. Você recebe isso no teu coração? Então preste atenção agora no versículo 9. Ora, os que querem ficar... Quem quer ficar rico? É o rico? Não, quem quer ficar rico? É o pobre que quer ficar rico. Isso vai casar para a gente aqui, porque aqui não é igreja de milionários. Estamos falando de igreja de pessoas que estão nessa classe, que são pobres e querem ficar ricos. Não está dizendo que é pecado ficar rico. Não está dizendo que é pecado ficar rico. Ele está só falando. Falar é um ato de expressão. Não ofende. Ele só está dizendo, os que querem ficar ricos... Tem uma situação que tem que ficar atento. Qual? A cobiça, porque eles podem cair aonde? A tentação. Que mais? E que mais? Tentação, ciladas, concupiscência. Diga, tentação. Tentação é aquilo assim, ó. Ai, eu tenho que ter. Ai, eu tenho que ter. Ai, deu uma dor aqui agora. Ai, deu uma dor. Peraí, para tudo, deu uma dor aqui. Tentação. Tem que ter. Deus não sabe o que você tem que ter? Se ainda não tem, porque Deus sabe que não é o momento.
95% das pessoas que ganharem loteria 5 anos depois voltaram a ficar pobres. Sabe por quê? Porque não adianta você agora ficar rico da noite para o dia. Você não está preparado. Você não está preparado agora para chegar na tua conta, igual a do Ademir ali, não entrar R$1.000, não, entrar 1 milhão. Você pira na maionese. Se você não for preparado, você esquece de Deus. Essa semana eu estava perguntando, Senhor, por que o Senhor diz assim, bem-aventurado o pobre, não o rico? Pô, é simples, irmão, é simples. Pare e analise. O pobre, está morrendo. Chegou aqui um pobre morrendo, o que a gente faz? Ora por ele. É mentira ou verdade? Gente, vamos orar aqui, o pobre está morrendo. O que a gente faz? O rico, nem aparece aqui. Ele pega o jato dele e vai para onde? Para o Albert Einstein. Quem é que está mal nos lençóis com Deus, o rico ou o pobre? Hã? Entendeu agora? Pastor, agora eu não quero ser mais rico. Eu não estou dizendo que você não precisa ser rico. Eu estou te falando que os que querem ficar, se não souber entender isso aqui, ó, vai cair em tentação, vai cair o que mais? Ciladas. A bênção do Senhor está na minha vida, então quando eu passar amanhã em frente à loteria que for pagar minha conta de luz, a mulher vai falar, vai um joguinho aí. Aí você vai olhar para o lado, você vai olhar para o outro. O pastor falou muito antes de Deuteronômio 11. Oh, meu Deus, joga o 11 aí. Joga o 11, que o 11 é... Se lá dá. E muitas, diga muitas são muitas, não vai dar tempo de a gente falar nelas, muitas. Concupiscências como? Insensatas e... Irmão, eu acho que o português é claro, não precisa explicar. Você tem que ficar vigilante com isso. As quais afogam os homens em duas coisas. Você pode dizer para mim que é pesado, hein? Em quê? Ruína. Ah, detalhe. Paulo não está escrevendo lá para Goiânia, para os fiéis lá daquele João lá, que fez um estrago no nome da religião. Esses dias eu estava num lugar, o cara falou assim, você é crente? Você é amigo do João lá? Falei, sou pastor. Então, o cara também não era? Falei, não. É, mas era de Deus. Para você ver, hein? O estrago que o cara fez. Agora a gente é de Deus. Se é de Deus, pode nem ler João. Se ler João, fala, é João de Deus. É de lá, é fechamento. Falei, que estrago. Então, também só podia ser de Deus, para ter um estrago do tamanho desse, né? Porque se fosse do diabo, não faria. Mas botou o nome. Podia botar João do diabo, era melhor. Não, botar João de Deus. De Deus, o estrago é estratosférico. Vamos para cá. Olha aqui. Ruína e perdição. Versículo de número 10. Porque o amor do dinheiro, não está dizendo que o amor, e não está dizendo só o dinheiro. Está dizendo quando você ama o dinheiro. Amados, isso aqui é muito sério que eu vou te falar agora. Olha para mim, não adianta olhar para o chão não, tem que olhar para mim. Agora não se coça, ficou, o negócio está olhando para mim. Essa hora a gente fica fingindo que não está aqui. Essa sabiá lá. Amados, presta atenção. Essa coisa é muito séria do que eu estou falando aqui agora. Amor ao dinheiro. E eu, graças a Deus, não tenho isso. Todos nós temos. É um vírus que está dentro da gente. Amor ao dinheiro. E a Bíblia diz que é o amor do dinheiro, essa cobiça, essa coisa desenfreada, louca, que faz a gente mentir. Mentir. Chega um mendigo perto de você, o senhor poderia me arrumar R$1? Não tenho. Pô, o bolso está cheio de nota, cara. Aí Deus fala assim, o mentiroso é filho do capeta. E eu já disse para você que Deus usa situações, hein, para provar o nosso coração. Deus usa. Foi quinta-feira, eu saí de um exame, quando eu desci o prédio, uma senhora parou e falou assim, moço, mostrou um papel e disse assim, eu estou com câncer, com muita dor. Eu só queria uma coisa do senhor. O senhor pode entrar naquela farmácia e comprar um vidro de Buscopan gotas para mim? Falei, posso. Entrei. Comprei o vidro de Buscopan, dei a ela, falei, a senhora mora onde? Ah, eu moro num bairro e tal. Falei, toma aqui um dinheiro, o pessoal pegou um Uber. O que é isso, Uber? É de comer? Falei, não, é um carro. Ah, esquece, pega o ônibus. Aí ela falou assim, poxa, eu pedi tantas pessoas aqui, ninguém acreditou em mim.
Estou mostrando aqui, ó, que eu estou com câncer aqui. As pessoas não creem. Falei, mas eu estou aqui, estou crendo. Vai em paz. Ela, muito obrigado, graças a Deus. E foi andando. Pô, quanto custa um Buscopan? 10 mil reais. Aí eu saio e vou num evento em Mesquita. Os pastores, amigos me convidaram. Amado, eu chego lá, um cara que... Mas, rapaz, quanto tempo que eu não te vejo. E PBB, bababá, conversa. Eu quero abençoar a tua vida. Espera aí, não vai embora, não. E claro, quer me abençoar, eu estou aqui. Amados, umas 10 mil vezes mais. Aí eu comecei a pensar, eu falei, caramba. A Bíblia diz, aquele quem dá, será acrescentado. E quem retém? Eu estou falando de 10 reais, estou falando de um vidro de Buscopan. Não tem não, dona, não tem não. Claro que tem. Claro que tem. Claro que tem. É porque não é eu que estou sentindo a dor. Porque não sou eu que estou sentindo a dor. Eu já te contei uma história aqui. Eu já lhe contei uma história aqui. De uma irmã. Que ela está aqui. E ela disse para mim. Eu estava lá no hospital. E tinha um velhinho lá passando mal. E ninguém atendia o velhinho. E eu ficava nervosa. E ninguém atendia o velhinho. E ninguém atendia o velhinho passando mal. Eu fui lá não atender. Não vai atender o velhinho, não. Não vai atender ele, não. Ele está morrendo. Falei, a irmã ficou agitada. Fiquei, pastor. Fiquei agitadíssima. E o velhinho está morrendo. Falei, legal. A senhora está fazendo o que no hospital? Não, meu filho estava doente, estava com febre. Falei, estava com febre. Ele estava com muita febre? Mais ou menos. Aí eu perguntei assim, e se ele tivesse com uma febre alta, convulsão assim, a criança já tendo convulsão, o que você faria? Não, aí é meu filho primeiro. Cobiça. A gente só pensa no primeiro, no nosso umbigo. A gente só pensa no velhinho, porque o nosso filho está ali. Se é o nosso filho, esquece o velhinho, esquece todo mundo. Amados, nós somos aquilo ali. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos. A Bíblia, quando diz todos, diz o quê? Todos os males. E alguns, agora ela diz que alguns, que bom, aleluia, aleluia, que bom que alguns, nessa, o quê? Cobiça, veja, não é o pecado. Não tá, nesse pecado, não está dizendo pecado. O pecado já foi. Só falando que alguns nessa cobiça se desviaram da fé, aí começa a entrar o pecado. O pecado é sair do alvo. Se desviaram da fé e a si mesmos. Não, bispo, vou te contar. Bispo, posso te falar um negócio? O problema é que tem uma vizinha, é o meu patrão, é não sei quem, é meu marido, é minha mulher, é o pastor, é Deus, é o diabo. Amados, esquece isso. Isso é coisa de criança espiritual, coisa de bebê que está mamadeira. Quem é adulto entende isso aqui. A cobiça faz desviar da fé e faz trazer tormento sobre si com muitas dores. Dores. E eu vou dizer um negócio para os irmãos. Dor do corpo dói. Mas eu nunca vi ninguém querer se matar por causa de dor do corpo. Dor na alma dói mais. Dor na alma dói mais. Tem gente que diz assim, graças a Deus não está acontecendo nada comigo. Muitas dores. Então eu começo a pensar, e devo pensar assim, e tenho que pensar como um reconciliador. Eu não posso mais abrir mão de pensar como reconciliador. Eu falo assim, bem, eu era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança e nem divina luz. Hoje eu sou bendito, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Isso é uma canção da harpa cristã que eu falei. Então, eu tenho que tentar entender isso rapidamente, falar assim, poxa, eu era na lama do pecado, do inferno, da dor, era separado de Deus, não tinha nem como olhar para Deus. Deus me reconciliou com Ele mesmo através de Jesus, e agora Ele quer que eu seja esse reconciliador. Eu tenho que começar a pensar como reconciliador. Minha cabeça tem que pensar assim, eu tenho que me ver como reconciliador. Não posso trazer a existência de pecado através da cobiça na minha vida mais. Eu tenho que passar a viver a palavra de Deus. Eu vou dizer uma palavra aqui que o técnico da seleção brasileira usa muito. Na amplitude. Eu não posso viver só um pedacinho de Deus. Eu tenho que viver a amplitude de Deus. Paulo chega a dizer em Colossenses, altura, largura, profundidade, para lá, para cá, para cima e para baixo. Eu tenho que começar a entender essas coisas.
Não posso mais ficar, deixa eu explicar. Não tem mais, irmão, não há mais cabimento para nós como reconciliadores, que Deus nos confiou. O texto inicial diz, Deus nos reconciliou agora o ministério. E uma palavra, ministério e palavra da reconciliação. Eu não posso agora chegar para alguém, para reconciliar alguém a Deus, se eu não tenho essa via na minha vida. Se eu não tenho essa entrada comigo. Então eu começo a pensar como reconciliador, não trago mais existência de pecado através da cobiça na minha vida. Eu passo então a viver a palavra de Deus nesta amplitude. E o resultado disso é o quê? O resultado disso é o quê? É que as pessoas à minha volta começam a olhar para mim e querer ser como nós somos. Porque agora a gente passou a ser como Jesus é. Então você começa a sentir verdadeiramente, rapaz, agora eu entendi, eu sou um reconciliador do homem com Deus. As pessoas olham para mim e já não me vê mais Gustavo, já me vê Deus. A igreja está entendendo o que eu estou te falando? A igreja as pessoas têm que olhar para você e esquecer você. Esquece você. Ela tem que olhar para você e ver a figura de Jesus na tua vida. Então eu já não faço mais por medo de ir para o inferno. Ou por interesse das coisas que Deus pode me dar. Eu vou abençoar para Deus me dar. Se Deus não me der, eu não abençoo. Não! Agora eu faço por amor. Que amor? Por amor, porque Jesus me reconciliou de volta com o Pai. A igreja compreende isso? Diga, eu compreendo. Nem todo mundo está compreendendo. Quem não está compreendendo? Todos estão compreendendo? Então você precisa entender isso e viver isso. Eu hoje sou um reconciliador. Hoje eu não sou mais aquele Gustavinho lá. Sou outro. Sou nova criatura. Eu não sou melhorado. Não me levaram para um centro de fundição, de funilação. Vamos modificar a carcaça. Não, foi mudado totalmente. Não sou mais aquele. Hoje quem vive não sou eu. Hoje quem vive é Cristo em nós. E Cristo em nós é esperança para esse mundo. Cristo em nós é pegar aqueles garotos e falar assim, se o profissional pode, essas crianças que foram vendidas e geram milhões, bota eles num lugar aprazível, num lugar melhor. Vamos cuidar da família deles. Isso é reconciliar o homem com Deus, é mostrar que Deus cuida. Não é que Deus mata a pessoa dentro de um galpão pegando fogo. Ganância, cobiça. Cobiça, só quero para mim. Para mim. Mas vai explodir ali a barragem. Deixa explodir. Vamos vender aço. Vai matar a pessoa. Deixa. Isso não é reconciliar o homem com Deus. Reconciliar o homem com Deus é falar, para isso aí. Vamos dividir com as famílias. Vamos cuidar das casas. Vamos tirar eles daqui. Mas é muito dinheiro. Mas a gente ganha infinitamente mais esse dinheiro. Aí o que acontece? Cai na dor. Qual é a dor? A justiça diz assim, agora tem que pagar para cada família milhões de reais. Acabou. E tem que pagar, senão vai preso. Não adianta botar a mão no peitinho mais. Paga ou vai preso. Não é assim que está acontecendo? Acabou, meu irmão. A cobiça gera dor, gera disciplina. Quando eu não entendo que Deus nos salva para ser reconciliadores de Deus com os homens. Vou repetir para você, eu já não faço por medo de ir para o inferno, ou por interesse das coisas que Deus pode me dar, eu faço agora por amor, porque Deus me reconciliou com o Pai. Olha, irmãos, foi o diabo que disse para Eva no Éden isso aqui, ó, que para ela ser reconciliada com Deus, ou ela viver igual a Deus, ela ser igual a Deus. O Satanás falou assim, Eva, você quer ser igual a Deus? Você tem que fazer alguma coisa, menina. Você tem que pegar aquela fruta ali e comer e dar para o teu marido. Foi o diabo que falou isso, irmão. Não foi o homem que falou, não foi Deus que falou, foi o diabo. Ó, você quer se reconciliar com Deus, você tem que pegar aquela fruta, você tem que fazer. Não tem nada disso. Você se reconcilia com Deus sendo como Deus é na tua vida. A Bíblia diz que Jesus nos fez iguais a Deus sem precisar comer nada. Alguém comeu alguma coisa aqui para ser igual a Deus? Ou um dia você entrou na igreja e disse assim, Pai, eu reconheço a minha fragilidade, a minha fraqueza, e eu preciso voltar de novo para os teus braços. Eis-me aqui. Foi assim ou foi comendo uma fruta? Eu vou biblicar agora, vou teologar agora. Foi por obras ou foi pela fé? Ponto. Só que a fé, disse Tiago, ele gera uma postura, um posicionamento. Agora você começa a entender minha cabeça.
Não é só dizer assim, é só isso? Eu creio. Agora o pecado foi embora. Upa! Não é isso. É um posicionamento, é uma postura, é uma história de vida, é um ministério. É uma posição espiritual, é sentado em lugares, não é para a gente ficar aqui, agora estou sentado em lugares celestiais, aleluia. Não é isso não, é você entender que agora você não está mais nessa terra, as pessoas quando olham para você, inclusive o mundo espiritual sabe quem você é. Você é um reconciliador dos homens com Deus. Então Jesus nos fez iguais a Deus sem precisar comer nada, somente confessando que precisamos da graça salvadora, só isso. Fala assim, Senhor, estou aqui, Pai, sem Ti eu vou morrer, não dá não, eu preciso do Senhor. Isso é fruto da fé que Ele já gerou dentro de você, e você confessa o Senhor, você deixa aquilo ali, e a Bíblia diz que Jesus te leva de volta, quando você abre os olhos, você está na sala do Pai, e Ele olhando para você e dizendo, eis-me aqui, meu filho, sempre te amei, aqui é a prova disso. O que Ele pede agora para a gente encerrar? Ele pede que nós façamos o mesmo, que sejamos reconciliadores. Porque a maior prova de um reconciliador é deixar a cobiça. Até porque a cobiça gera o quê? Já esqueceu, irmão? Pecado, irmão. Diga, pecado. Aí fica difícil. Se você não me ajudar a pregar, eu paro aqui agora. Você tem que entender o que eu estou falando. Não adianta você entrar aqui na igreja com a cabeça no sei lá onde. Olha só, a cobiça gera o quê, irmãos? Pecado. E o pecado? Então você precisa ser um reconciliador. Pastor, mas eu queria viver. Não tem como mais. A Bíblia diz que quem colocou a mão no arado só tem um caminho para seguir, para frente. Agora você começa a entender a postura de Deus conosco. Foi por isso que Paulo disse a Timóteo que o Deus do rico, cobiçoso, não é Jesus, é o dinheiro. O Deus do rico, cobiçoso, que tem amor ao dinheiro, o Deus dele se chama patrimônio. O Deus dele é o que ele tem, e que cada dia quer mais. Ele não quer viver o que Jesus disse que ele quer dizer aquilo que ele acha que pode ser. Jesus disse, abençoado com toda sorte de bênção. Não, isso não vale para mim. Eu quero mais, quero muito mais. Quero mais. Quero mais. Ai, doeu o coração. Vai doer o coração. Ai, doeu aqui. Vai doer aqui. A cobiça. E eu vou terminar com uma história. Vou ler uma história para você. Quem contou para a sua história? Jesus contou. Em Lucas capítulo 16, 19 a 23. Vou ler para você, vou ler. Pode ler comigo no telão? Pode ler? Quem pode ler comigo no telão? Então leia. Ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Ok. Até aqui tudo bem. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta desse homem. Ficava na porta do homem rico e regalado. O problema não é que ele era rico e regalado, é que tinha um pobre na porta dele, cheio de chagas. E diz o 21, e desejava alimentar-se das migalhas, comer migalha, farelo. Sobrou lixo aí? Sobrou um lixo aí do almoço? Me dá para mim. Lixo do almoço. Até os cães vinham lamber as úlceras dele, tanta úlcera que esse cara tinha. Ele só queria na porta do rico comer lixo. Não é sentar na mesa do rico, ele queria as migalhas que sobravam da mesa, diz o 22. Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos, foi para o seio de Abraão. Veja, note que aqui não está dizendo que ele tinha pecado, que não tinha pecado, é pecador, não é pecador, não está dizendo nada disso. Diz que o mendigo morreu, foi para o seio de Abraão, e morreu o rico, foi sepultado. Ponto. No inferno, esse rico, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Aqui não está dizendo que um era pecador, que o outro não era pecador. Aqui está dizendo postura. Havia um homem rico, e esse homem rico comia, regalava-se, tinha um pobre na sua porta, cheio de chaga, pedindo comida, pedindo o resto de comida, e esse cara fingia que não via. Cobiça. E a Bíblia diz, então clamou esse Lázaro, diz, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Veja, Pai Abraão. Abraão não era assim, Abraão era abençoador. Manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua. Eu estou atormentado nessa chama.
Estou atormentado nessa chama. Diz, porém, Abraão. O que Abraão diz? Ah, lê aí, irmão. Lê agora. Agora não está finalizando, tem que ler. Vai. Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida. Quem está vivo aqui? Quem está vivo aqui? Só quem está vivo. E tem gente morta. Olha lá. Quem está vivo aqui? Levanta a mão, vivo. Você está vivo? Lembra-te que você recebeu em vida bens. E Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui, ele está consolado e tu em tormentos. Continue dizendo, aqui não está dizendo, você pecou, vai para o inferno. Você não pecou, não está dizendo de pecado. Pecado já está falando de cobiça. A cobiça é a matriz do pecado. Você tinha tudo, cara, era para abençoar aquele cara, não era para dar farelo, não. Você tinha muito, era para você comprar uma quentinha, dava para ele todo dia. Você podia fazer isso, rico. Você podia fazer. Você pode fazer muito mais, irmão, ser reconciliador do homem com Deus. Você pode muito bem, sentado no ônibus, alguém falar assim, essa vida está uma desgraça. Aí você fala assim, mas eu conheço a graça. Pode ou não pode? Mas a gente fala de novela. A gente não, que eu não falo de novela, não gosto de novela. Novela, futebol, política, então, meu amado. O presbítero Cláudio está falando aqui, tem gente que não pode sentar à mesa. É verdade, eu conheço pessoas que não podem, mas porque um votou no Bolsonaro, outro votou no Haddad, agora viraram inimigos. Família! Pastor, onde acontece isso? Dentro de lugares de reconciliadores. Acredite se quiser. Diz, porém, Abraão, filho, lembra-te que recebeste teus bens e vida, e Lázaro os males, agora, porém, ele aqui está, consolado, e tu em tormentos. Versículo de número 26. E além disso tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, e de lá para cá também não pode. Ponto. Acabou a história aqui. A Bíblia não fala de pecado, de iniquidade nessa história, a Bíblia fala de cobiça. Um rico que só olhava para si, esquecia do seu propósito na terra, esqueceu que era reconciliador, que Deus deu bens a ele, disse para Abraão, pai dele, lá atrás em Gênesis 12, Abraão, eu faço de você um abençoador, eu faço de você uma bênção para você ser um abençoador, e faço de Isaac, de Jacó, inclusive o rico lá, vou abençoar você para ser abençoador, só que esse cara esqueceu. E vem ele, pai Abraão, não tem pai Abraão. Se eu fosse teu pai, você me obedecia. E aqui eu chamo a nossa atenção como reconciliadores do Pai, irmão. Deus nos confiou esse ministério da reconciliação. E eu vou encerrando dizendo para você o seguinte, presta atenção aqui, para a gente encerrar aqui. Como é que as pessoas veem Deus em nós? Tem visto Deus? Ou quando as pessoas olham para a gente e falam assim, esse Deus aí eu não quero não. Como é que Deus tem sido apresentado em nós? Através só da roupa? Vou para a igreja, boto uma roupa, boto o terno, botei minha gravata. Hoje eu até esqueci meu anel, boto um anel lindão aqui de ouro. Oh, aleluia! Aleluia! Ah, ele é o bispo, ele tem terno, gravata e um anel de bispo. Não é isso que é bispo. Não é isso que é pastor, não é isso que é reconciliador. Como é que as pessoas estão vendo Deus em nós? Através dos bens? Esse deve ser crente. Por quê? Porque ele botou no carro dele que ele comprou lá. Foi Deus que me deu. Ué, o carro que veio na minha frente outro dia estava escrito, foi Zé Pilintra que deu. Então não é o bem. Ou as pessoas estão reconhecendo Jesus. Estão indo para o Pai. Estão sendo reconciliados com Deus através da vida de Jesus em nós. Vida essa vivida pela obediência à palavra dele. Porque quando o rico ali questiona, ali, está vendo? A Deus sobre o estado do inferno que ele está, Deus deu a dica. Tem um complemento disso aqui, Paulo? Tem? Ah, olha a dica. Eu pensei que tinha... Olha a dica, 27. E então replicou, Pai, eu te imploro que mandes na minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos para que lhe dê testemunho a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, e nunca ouviram eles. O bispo Gustavo prega todo domingo e não ouve. 7 anos pregando a mesma coisa. Agora você entende a minha dor. Por que às vezes o bispo parece que fica... Eu fico triste, porque eu prego a mesma coisa há 7 anos. Para você entender que nós não estamos aqui para discutir política, religião, não estamos aqui para discutir nada. Amados, eu poderia falar assim, olha a palavra, desculpa o termo. Eu poderia falar assim, estou me lixando para você, mas não posso. Dentro de mim tem um negócio que é uma vocação chamada pastoral. E eu sinto a dor que você sente.
E qual é a dor que nós temos, pastor? A mesma dor do mundo lá fora. De quando uma barragem estoura e morre um monte de gente, quando jovens estão ali gerando fortunas para um clube e morrem queimados dentro de um container. Quando pessoas estão na nossa rua precisando de Jesus, pessoas precisando de ver Deus, e a gente bota um terno, bota uma camisa, uma Bíblia debaixo do braço e diz, sou crente. Isso não é dizer que é crente. Crente é reconciliar o homem com Deus em amor. Eles têm Moisés, os profetas, mas nunca deram ouvidos. 30. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for lá, eles vão se arrepender. Vai nada. Vai não. Não vai não, pastor? Não. Olha o que ele disse. Abraão respondeu, se não ouve a Moisés, vai ouvir os profetas. E os profetas vão ouvir a gente, cara. Se não ouve Moisés, os profetas, tão pouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite Moisés ou qualquer outro profeta. Não vai. Amados, não está nas questões que a gente acha. Está aqui, na verdade, da Bíblia Sagrada. Acabou. Ele fala Moisés, o profeta está falando da Escritura. Não é o que eu acho. Pastor, eu não acho. Eu também, irmão, se eu te falar o que eu acho, eu escrevo uma lista para você do que eu acho, mas não vale de nada o que eu acho. Não vale de nada. O que vale é que Deus nos chamou para ser reconciliadores, para trazer paz. Pastor, está pegando fogo. Amado, vamos chegar ali e trazer paz. Não é tacar mais fogo. Aquele homem ali é uma desgraça, você conhece a graça, leve a graça, diga, eu vou te levar a alguém que você sabe, eu vou orar por você, eu vou abraçar você agora, eu vou cuidar de você. O que você precisa? Comida, eu vou te dar comida. O que mais você precisa? Eu tenho uma dor aqui dentro, já tomou o Buscopan, mas não passa, então eu vou orar, porque essa dor só Jesus pode tirar. É isso que Deus espera de mim e de você. Reconciliadores do Pai. Ou seja, terminando ali, se nós não obedecemos a palavra de Deus, não há reconciliação. Só isso. Se eu e você não obedecemos a voz de Deus, não fazermos aquilo que Deus está falando que a gente tem que fazer, não vai haver reconciliação, e a gente vai estar desobedecendo de novo, porque a gente não está sendo aquilo que Deus pediu que a gente fosse, reconciliadores. E eu vou terminar essa pregação só lendo para você uma verdade prática. Uma verdade prática. Só vou ler. Lê comigo, para a gente terminar assim. Porque eu acho que você já entendeu tudo. Mas eu quero só ler 9 versículos finais. 9 versículos finais. Mateus, capítulo de número 25, do 31 ao 40. Eu vou ler só a história de Jesus. Só a história de Jesus. Não fui eu que inventei, não foi Freud, não foi Olavo de Carvalho. Foi Jesus quem falou. Preste atenção. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações, inclusive eu e você, seremos reunidos na sua presença, e ele vai fazer uma coisa, ele vai separar uns dos outros, como o pastor que separa cabritos de ovelhas. Ele vai separar de um lado ovelhas e do lado esquerdo cabritos. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei os que estiverem à sua direita. Quem vai estar à direita? As ovelhas. Quem vai estar à direita? Quem vai estar à direita? Está com medo de dizer? Quem vai estar à direita? Diga eu, mas diga eu. O grande trono branco. As ovelhas. Cadê as ovelhas? Jesus falando. Cadê as ovelhas? É assim que você vai se apresentar? Quando a angelical trombeta neste mundo estugir, o meu nome eu ouvirei Jesus chamar. E vou dizer, ei, subamos, possuamos a terra. Ele vai dizer, se estiver à sua direita, quem vai estar à direita? Ele vai dizer, vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde semana passada, desde a última eleição, desde a última Copa, desde a fundação do mundo já está preparado. Por que você vai entrar? Eu vou te dizer porque vai entrar, porque eu tive fome e você me deu de comer, porque eu tive sede e você me deu de beber. Fui forasteiro e você me hospedou. Estava nu.
e me cobriu. Estava enfermo e você foi lá me visitar. Estava preso e você foi lá me consolar. Então perguntarão os justos. A gente vai fazer uma pergunta: Senhor, eu não me lembro, quando foi que a gente fez isso? Quando que quando que alguém teve fome e nós vimos ter fome e demos de comer? Ou quando alguém teve sede nós demos de beber? Ou quando vimos forasteiro e hospedamos ou nu te vestimos? Quando, Jesus, nós fizemos isso pelo Senhor? Eu não me lembro. O Senhor foi um dia na igreja que tu vive, foi lá vestido de alguém e a gente fez pelo Senhor? Quando é que a gente viu enfermo, preso e fomos te visitar? Pergunta que a gente vai fazer. E ele vai responder, no 40. O rei respondendo lhe dirá, diga: em verdade eu vos afirmo, que sempre que vocês fizeram a um dos meus pequeninos irmãos, não fez para eles, bobo, fez para mim. Você pensa que está fazendo para quem? Para quem você pensa que está fazendo? Deus nos chamou reconciliadores. Nos chamou para brigar. Nos chamou para guerrear. Nos chamou para ficar discutindo. Nada, não precisa discutir. O amor não tem discussão. Jesus, chegou aí o pessoal aí do PSOL. Do PSOL, o que tem o PSOL? Ele está perguntando se a gente paga o imposto. Tem que pagar o imposto? Tem que pagar? Então paga. A gente não tem. Mas eu sou provedor, Pedro. Vai lá e pega um peixe ali. Abre o peixe, está lá. Chegou o pessoal do PT. Vem cá, teu mestre não paga o imposto do templo, das 2 dracmas? Pessoal do PT, pastor. Pago. Vamos discutir, vamos botar faixa aqui, vamos dizer, fora Lula. Não, botar nada disso. Bota nada disso. Paga o imposto. Vive em paz. Vive em paz. Vive em paz. Vive em paz. Chegou o pessoal do Bolsonaro. Ele não. Fascista. Não tem nada disso na Bíblia, irmão. Não tem Lula fora, não tem fascista, não tem Flamengo, não tem Vasco. Na Bíblia não tem nada disso. A Bíblia tem um rico e a Bíblia tem um pobre. E Deus falou para o rico: eu te dei N oportunidade de você ser bênção, e você ficou botando desculpinha. Porque não era da minha igreja, uma irmã disse. Porque não era do meu clube, porque não morava na minha rua, porque não era meu amigo, porque eu nunca conheci. Vou ajudar quem não conhece. Porque. Não tem porquê, irmão. Fomos chamados reconciliadores. E ponto final. Bom, nos deu um ministério da reconciliação. Amém? Igreja, amém? Todos entenderam? Posso liberar em paz? Acabou, velho. Acabou. O meu chamado, o teu chamado é o mesmo. Jogamos no mesmo time. Fomos chamados reconciliadores. Assim seja, assim disse o Senhor.